Tá? Treinamento sobre os ventiladores. Para o pessoal da enfermagem, seria o quê? A montagem, o manuseio, o teste de circuito, que é o básico, tá? O pessoal da físio, depois, se tiver dúvida com a parte de configuração, ajuste de parâmetros, aí a gente encerra com essa parte, tá? Para a gente poder liberar o pessoal da enfermagem e aí a gente continua com o pessoal da físio, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida durante o treinamento, pode interromper, pode perguntar, tá? Que aí a gente vai conversando, vai ficando mais fácil para todo mundo entender, tá? Eu vou começar aqui pelo Dixtal, DX3012. O Dixtal, ele ventila adulto, ped e mel, tá? Bivolt automático, tem bateria interna recarregável, a autonomia da bateria é de mais ou menos 2 horas, tá? A recomendação é sempre manter na tomada, tá? Independente dele estar desligado, sem uso, é preciso que ele esteja sempre ligado na rede de energia. Por quê? Esses equipamentos, ventiladores, cardioversores, eles costumam fazer uma verificação interna do sistema frequentemente. Então, quando a gente deixa o ventilador fora da tomada, cada vez que ele faz uma verificação interna, ele pega a carga da bateria. E aí, na hora que a gente vai usar, a bateria está com a carga baixa. Esse ventilador aqui, em particular, quando ele está com a bateria baixa, ele é muito chatinho, porque ele começa a alarmar, e aí você põe ele na rede de energia, ele continua alarmando um bom tempo, né? Até ele atingir um certo nível de bateria, que não é um nível tão baixo, demora um pouco. Então, é muito importante manter, qualquer um dos dois, manter sempre na tomada para garantir a autonomia de bateria, tá? Aqui atrás, a gente tem, então, a entrada do cabo de energia, né? Como eu já disse, ele é bivolt automático, então posso ligar tanto no 110 quanto no 220. Tem o botãozinho liga e desliga, que é onde eu vou ligar o ventilador e vou desligar. E tenho as entradas dos gases. Então aqui o amarelo é a entrada do ar comprimido e aqui é a entrada do oxigênio na mangueirinha verde. Na entrada do ar comprimido, eu tenho essa peça aqui, que ela serve como uma barreira contra a umidade que possa condensar na rede de ar comprimido. O que acontece? Algumas redes de ar comprimido, principalmente nos prédios mais antigos, os prédios que têm uma construção, uma estrutura mais antiga, elas fazem uma condensação de água. Então, para essa água não passar para dentro do equipamento, eles colocam essa peça aqui, que vai reter essa água aqui e vai proteger todos os componentes internos do ventilador, tá? Fora isso, essa peça, quando eu ligo o ventilador com uma pressão muito alta ali na válvula regulatória do ar comprimido, ela faz um escape de ar, faz um barulho de vazamento, para quê? Para vazar um pouco do ar, para equilibrar a pressão e não passar uma pressão muito alta aqui para dentro do equipamento, tá? Então, se porventura vocês forem usar o ventilador, ligou, ele começou a fazer o barulho, parece um barulho de panela de pressão, com um escape bem forte de ar, ele não está com defeito, ele não está com vazamento. É um escape que essa peça faz para equilibrar as pressões, para não passar a pressão muito alta para dentro do equipamento. Fez o barulho de escape, eu vou aqui na válvula e vou regular a pressão, tá? Aqui na válvula eu tenho que estar, tanto na válvula de oxigênio quanto a de ar comprimido, com a pressão entre 3 e 4, tá? Algumas válvulas a gente percebe que elas têm até uma marcação ali, numa cor diferente, normalmente em verde, entre 3 e 4. Nossa, sempre falaram para deixar no 5 mesmo. A gente sempre deixa no 5. Às vezes vai. Isso depende muito de como está a pressão geral da rede também, entendeu? Às vezes varia, mas ela vai estar sempre ali perto do 3 e do 4. Nunca vai então, passar muito. É porque eu percebo que às vezes ele começa a apitar se não está no 5. Exato, mesmo. aí você olha lá, você fala, está 3, está entre 3 e 4 e está alarmando. Isso vai
oscilar muito dependendo da pressão geral que está lá naquele controle que tem da pressão geral dos gases dentro da unidade, tá? E também, às vezes, a própria válvula, às vezes ela não está mais tão regulada, e aí a gente vê o ponteiro numa posição e a pressão que está indo, às vezes é outra, pode ser uma coisa ou outra. Mas a pressão vai estar sempre ali, perto do 3 e 4, tá? Aqui, se eu notar a presença de líquido, eu vou desrosquear aqui embaixo, essa pecinha preta, e o líquido vai escoar e vai esvaziar o dreno para continuar retendo água aqui para não passar para dentro do equipamento, tá? Hoje em dia é muito difícil a gente encontrar hospitais que tem essa rede de ar comprimido tão antiga que faça essa condensação de água, tá? Então aqui na parte de trás é isso. Aí a gente vem aqui para a parte da frente. Aqui na parte da frente, a primeira coisa que eu sempre costumo mostrar, a válvula expiratória. Nesse ventilador aqui, a válvula expiratória, ela tem 3 funções. Ela tem a função de fazer a exalação do ar, então quando o paciente solta o ar vai sair por aqui. A outra função que ela tem é de sensor de fluxo, então ela tem uma película aqui dentro, eu vou passar para vocês darem uma olhada, é uma película transparente que faz a leitura do fluxo de ar. Então, através dessa leitura, eu vou conseguir visualizar aqui no monitor do ventilador o quanto de volume corrente eu estou ventilando o meu paciente, tá? E fora isso, ela faz também a leitura de pressão por essas 2 mangueirinhas aqui do lado, tá? Então, ela é uma válvula meio complexa, né? Porque ela tem 3 funções. Devido a isso, eu tenho que ter alguns cuidados com ela por conta dessas películas, das mangueirinhas que fazem essas funções de medida de fluxo e pressão. Quando eu abro aqui essa tampa de cima e eu tiro ela, eu tenho aqui uma membraninha, que a gente costuma chamar de diafragma, e essa membraninha aqui, ela precisa sempre estar íntegra, né? Não pode ter nenhum furinho, não pode estar deformada, rasgada, amassada, tá? E ela tem que estar sempre na posição correta aqui dentro, porque senão depois, quando eu for usar o ventilador, ele vai reprovar no teste, vai alarmar vazamento, vai dar um monte de problemas. Então, qual que é a posição correta que ela tem que estar aqui? Quando a gente pega ela aqui, ela tem um lado que é mais fundo e um lado que é mais saltadinho. Esse lado mais fundo eu sempre vou colocar para dentro da válvula, tá? Ela vai encaixar bem certinho aqui. Coloquei aqui para dentro, eu venho com a tampa tem 2 travinhas, eu vou encaixar aqui no espaço certinho as 2 travinhas e vou girar para travar. É importante girar até travar, porque na hora que eu vou encaixar aqui, eu tenho que fazer um giro também para travar no ventilador. Se eu tiver com essa tampa solta, ela vai deslocar e aí vai ficar apresentando vazamento, eu vou ficar procurando esse vazamento por tempos e não vou conseguir identificar onde é, tá? Além disso, aqui na ponta da tampa, ela tem essa borrachinha preta, que também é uma borrachinha de vedação, e a gente precisa prestar atenção sempre se ela está íntegra, se não está rasgada, cortada, para não apresentar vazamento na ventilação, tá? Eu vou passar para vocês darem uma olhada, para vocês perceberem a membrana que ela tem, a película que ela tem aqui dentro, que faz a leitura de fluxo. Ela é bem transparente. Se a gente não sabe que tem uma película aqui, a gente acha que não tem nada, tá? Essa película, a gente tem que ter muito cuidado, nunca introduzir nada dentro dessa válvula. Às vezes o pessoal, não tem poeira dentro da válvula, pega a caneta com gás e vai lá limpar. Não posso introduzir nada aí dentro, nem um jato de ar, nem um jato de água, porque qualquer coisa que eu tentar introduzir vai romper a película e aí eu não tenho leitura de fluxo, eu não consigo usar o ventilador, tá? Então tem que ter muito cuidado no manuseio dessa válvula por conta dessa membraninha que tem aí dentro, essa película. Essa válvula, gente, ela não sai daqui do ventilador com muita frequência para higienizar, tá? Toda vez que eu terminar de ventilar o meu paciente,
eu vou mandar para o CME só o circuito respiratório com a peça Y, tá? A válvula, ela permanece no ventilador. O fabricante diz que a válvula pode permanecer até 90 dias no ventilador sem precisar de uma higienização. Só que isso vai depender do protocolo do CME de vocês. Às vezes o protocolo é um período menor e aí ela vai sair com mais frequência. Então, normalmente, quando vocês pegarem o ventilador para montar, normalmente ele vai estar aqui com a válvula, porque não é uma peça que sai toda troca de paciente para higienizar, tá? Aqui não é. Vocês passaram e vocês viram, né? Quase não dá para perceber. Então, às vezes, se a gente não sabe, a gente quer ajudar, né? Quer limpar, vai colocar alguma coisa ali dentro, aí já era. Acabou a válvula. Então, vamos montar aqui. Para encaixar ela aqui no ventilador, como o encaixe aqui, ela é redonda, né? E o encaixe é aqui embaixo. Então é difícil de eu entender qual vai ser a maneira que eu vou colocar ela e já vou encaixar de uma vez. Então, para encaixar, eu sugiro que vocês decorem essa posição que eu vou colocar aqui. Então aqui está escrito válvula expiratória, eu venho com a minha válvula aqui, coloco com as duas mangueirinhas para frente, tá? Se vocês decorarem assim, com as duas para frente, vai ser facinho. Vai colocar, vai dar meio giro, ela já vai travar. Tá? Girou, travou, as duas mangueirinhas já vêm para a posição certinha aqui dos dois pininhos, P1 e P2. E aí eu venho aqui, encaixo uma em cada pininho, e aí já estou com a válvula aqui encaixada, bem posicionada, tá? Não tem como errar, porque as mangueirinhas elas são coladinhas, né? Então elas já vão na posição certa, não tem como colocar invertido. E aqui, gente, durante a ventilação, durante o período que eu estou com o ventilador conectado no paciente, essa válvula ela tem que estar sempre nessa posição, tá? Porque é assim que eu vou ter uma vedação correta aqui para oferecer as pressões, a pico, tudo certinho para o paciente. Às vezes acontece, quando o paciente está ventilando ali muito tempo na UTI, a gente mobiliza para lá, mobiliza para cá, abaixa a grade, sobe, o circuito respiratório acaba puxando a válvula e ela faz isso aqui, ela dá um girinho. E aí você vê que o paciente está ali ventilando tudo bem, daqui a pouco começa a alarmar, vazamento, você olha, procura para todo lado, não sabe de onde está vindo, é um simples movimento da válvula aqui que saiu do lugar e não está vedando. Então sempre tem que estar retinha, assim, bem encaixadinha para ela vedar e não vazar, tá? Montei a válvula, eu vou vir com o circuito. Não é válvula. Ah, tá. Eu coloquei aqui, não tava... Eu tô com dó de usar esse, tá? Não tá demais. Ah, eu vou pegar o meu, porque esse tá bem fechadinho. Mas pode usar, já está aberto, Já a gente vai ter que descer. Vai ter que. O circuito respiratório é um circuito comum de 2 ramos, não tem nenhuma diferença dos demais, tá? Eu vou encaixar aqui um ramo aqui na saída de paciente e o outro ramo eu vou encaixar aqui embaixo, aqui na válvula expiratória. Então aqui eu já tenho o ventilador montado, tá? Montei o ventilador, vou ligar e vou fazer a calibração e o teste do circuito, tá? Não faz sentido eu montar e deixar aqui, e aí se o circuito estiver furado, estiver com algum problema, na hora que for colocar no paciente vai ser aquele corre-corre. Então vou ligar o ventilador aqui atrás, contando que as pressões aqui já estão tudo certinhas na válvula reguladora. Quando eu ligo, ele já abre nessa tela, onde eu vou definir qual categoria de paciente eu vou ventilar, se é adulto, PED ou NEO.
Vou selecionar aqui adulto, com o botão rotativo, ó, vou confirmar. Quando eu confirmo, ele abre para mim essa janelinha, onde eu posso colocar o peso ideal do paciente e quantos ml eu quero ventilar o paciente. Para vocês que são da enfermagem, não precisa ajustar nada disso, só vou selecionar aqui continuar e ele vai para a tela de calibração, tá? Nem para físico, nem para enfermagem, que ele ajuste para ele calcular o volume automático e aí ele já entrar com os parâmetros com o volume adequado para o paciente, tá? Mas isso não impede de eu fazer nenhum ajuste depois quando eu ligar a ventilação, tá? Então, só apertou lá o continuar, ele vai vir aqui para essa tela de calibração. Entrou aqui na tela de calibração, ele vai me perguntar qual umidificador eu vou usar no meu paciente. Por quê? Porque dependendo do umidificador que eu usar, o circuito respiratório vai ser diferente. Se eu for usar o umidificador ativo, que é esse aqui, eu vou ter mais uma braqueia aqui no meu circuito. Então ele precisa saber como que é o circuito que eu vou usar na ventilação, para ele fazer os cálculos corretamente, para conseguir fazer os testes corretamente, tá? Então, eu vou selecionar aqui o passivo, que é aquele que a gente coloca aqui no Y. Eu não preciso colocar o filtro umidificador aqui nesse momento, tá? Ele só me mostra aqui para eu selecionar, para ele entender qual tipo de circuito. O filtro eu só vou abrir na hora que eu for conectar no paciente, para não contaminar, tá? Selecionei, eu vou confirmar. E aí ele me fala o que eu preciso fazer. Ele me pede para ocluir e apertar o Enter. O Enter sempre vai ser esse botão aqui, tá? Então eu vou ocluir, lembrando que eu sempre vou estar de luva para não contaminar o circuito do paciente. Vou ocluir e vou apertar aqui o Enter. E aí ele vai começar a calibração. E aí aqui ele vai calcular a resistência, a complacência do circuito, vai verificar se tem vazamento. E aí, se tiver alguma coisa, ele vai apresentar a mensagem aqui avisando que tem de errado com o equipamento. Se não tiver nada errado, ele já passa aqui para essa tela, que é a tela onde eu vou definir os modos ventilatórios e os parâmetros, tá? Para quem é da enfermagem, montei, testei, eu vou isolar o circuito para não contaminar, vou deixar aqui. A hora que entubar o paciente, chegar o paciente na unidade, a hora que chegar o médico, a física, vai fazer os ajustes e vai conectar no paciente, tá? Uma vez que eu fiz isso aqui e não desliguei o equipamento, não preciso refazer, tá? Agora, se eu fiz e alguém, ou eu mesmo por engano, vim aqui atrás, desliguei o equipamento, toda vez que eu ligar, eu vou precisar passar por essa etapa para chegar na etapa de ventilação, tá? Testei, calibrei, não desliguei, só que eu tive uma intercorrência ali no leito 2 e o ventilador de lá estava sem a válvula expiratória. Aí eu corri aqui para atender a intercorrência, tirei a válvula daqui, coloquei lá e depois eu arrumei outra e coloquei aqui. É recomendável desligar, ligar de novo e fazer o teste, tá? Sempre que eu tirar qualquer peça daqui, mesmo que ele já tenha sido testado, se eu tirar o circuito para usar em outro leito, se eu tirar válvula para usar em outro leito, é recomendável que eu desligue o equipamento e ligue de novo para fazer um novo teste, porque eu coloquei peças diferentes aqui, tá? Tudo bem para a enfermagem? Ok? Beleza. Eu vou passar para o outro ventilador, que aí a gente fala também da montagem lá, e aí depois, se você quiser, a gente fala aqui das configurações, tá? Para não ficar muita... Eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Eu estou utilizando o Dixon na UTI neonatal para fazer BIPAP e CPAP em RN. Ele toda hora alarma que está com o circuito aberto, está todo fechado e a tromba ou a máscara bebeflow do meu bebê está conectada. Muitas das vezes o bebê está com a boca aberta, ele tem que ficar por lá. Aí, às vezes a gente tira, tem que desconectar para ver se é no circuito, alguma coisa assim, não é. Só que daí ele me obriga a desconectar o circuito e retornar para ele parar de alarmar. Aí 5 minutos depois ele está alarmando de novo.
E mesmo selecionado não invasiva, Mesmo deixando já o selecionado a cobertura de vazamento. De vazamento. Isso. É complicado. Porque nesse caso, às vezes o pessoal tem o costume de usar para fazer a VNI, mas não põe no modo de não invasiva, faz pelo modo convencional aqui de invasivo direto. Aí ele vai alarmar horrores porque ele não entra com a compensação de vazamento. Não, mas Nesse caso, não invasivo. quando a gente entra aqui direto no não invasivo, aí ele deveria compensar o vazamento. E não é um só. Esses dias estava com 4 ventiladores fazendo isso. Tudo do mesmo Quatro jeito. fazendo isso. VNI é um negócio complicado mesmo no modo que compensa, ele acaba alarmando. Ele depende muito do paciente. No caso ainda dos RNs, que eles ficam muito com a boquinha aberta e aí começa a Tentam vazar. respirar tudo junto, aí alarma bem. Aí só na hora mesmo. Mas olha, mais o dinheiro. Pra quem não Tá tem. tirando toda hora. Toda hora. Como o Interciclo você costuma usar lá O tem Interciclo a gente Interciclo? utiliza, só que assim, a gente utiliza, porém, é um ventilador que não entrega o que Ele a é gente limitado, precisa, ele né? é limitado. Então, muitas das vezes, o bebê está um pouco mais complexo, a gente quer, e a doutora pede um DIC. Sim. É complicado. Esses A gente ventiladores, utilizava muito o Interciclo. principalmente quando o sensor de fluxo é distal,